Pessoal, voltando no tema aí nosso, tá? Que nós já estamos esses dias abordando, que é sobre ação penal, ok? Agora nós veremos, por exemplo, o que é a renúncia. O que é a renúncia? Lá no artigo 104 do Código Penal, no artigo 104 do Código Penal fala que o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado. Então, a primeira situação aí que a gente presencia é o direito de queixa. Então, prestem bem atenção. A renúncia, ela vai ser possível acontecer em qual ação? Ação privada, ok? Não tem dúvida em relação a isso, porque lá no artigo 104 fala que a renúncia, é no direito de queixa, ok? Então a primeira situação é essa. O artigo 104 também nos diz que esta renúncia, ela pode ser ou expressa ou tácita. Ela pode ser expressa ou tácita. O que é expressa? Expressa é de forma escrita. Quem vai renunciar? Aquela pessoa que poderia processar, a vítima. Então, alguém pratica um dano contra alguém, Vamos imaginar aqui, X, autor, e Y, vítima. Aí a vítima vai redigir uma renúncia escrita e vai entregar à autoridade, ok? Fala, eu renuncio o direito de queixa em relação ao autor. Pronto, está renunciado de forma expressa, de forma escrita. Pode também acontecer com procurador com poderes especiais. Faz uma procuração com poderes especiais para o advogado renunciar, e o advogado vai e junta a peça de renúncia. Essa renúncia também pode ser tácita. O que é tácita? Tácita seria por um comportamento que demonstra que a pessoa não quer exercer, que ela não tem a vontade de promover a queixa-crime mais. Vamos supor que o autor tem lá uma prática de crime de X contra Y, pode ser um dano ao patrimônio, que é uma ação privada, pode ser um crime de calúnia, pode ser um crime de difamação, ok? Que são as ações privadas mais conhecidas aí do nosso Código Penal. E aí, essa briga aconteceu, por exemplo, em janeiro. E aí tem 6 meses para oferecer a queixa-crime. Porém, em março, vamos dizer março, acontece alguma coisa que mostra que não há mais animosidade entre as partes, não há mais briga. Exemplo, a vítima chama o autor para ir passar uns dias no seu rancho. A vítima chama o autor para o autor ser padrinho do seu filho de nascimento lá. Ou o autor chama a vítima e a vítima aceita. Então, este comportamento de ambos demonstra para nós o quê? Que eles já estão se entendendo, não é? E aí, por foto, por algum registro de alguma maneira, você junta lá no processo e fala, tá renunciado aí de forma tácita essa situação, tá? Pelo que aconteceu aí. Então, não tem por que esse procedimento seguir, não é? Então, esta é a renúncia expressa e tácita no artigo 104. Interessante nós abordarmos no assunto renúncia se tiver várias vítimas, ok? Então vamos dizer, que numa briga geral aí, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4 vítimas de dano, Um rapaz por um ato de vandalismo, X por um ato de vandalismo, quebrou o veículo de A, de B, de C e de D, A, B, C e D. E aí os 4 fizeram o BO contra o X. Fez um boletim de ocorrência. Qual o crime? Artigo 163.
de dano ao patrimônio. Qual ação? Privada. Se é ação privada, pode acontecer a renúncia. Aí o A fala assim, ó, quer saber? Esse X aí, ele estava embriagado, eu vou renunciar. Eu não quero processar ele não quero mexer com isso não. Isso aí vai desgastar, isso aí vai me ocupar tempo para ir no fórum. Ele pode pensar, por exemplo, isso aí não vai dar nada para X. Não interessa, ele não quer. Então, A renunciou, ok? Essa renúncia estende aos demais? Não, claro que não. O pensamento de um não pode interferir aqui nos demais, ok? Esse exemplo da renúncia aí que nós estamos mostrando, o A vai renunciar, o A vai deixar de processar o X, mas isso não quer dizer que os demais vão fazer o mesmo, ok? Ah, Netinho, mas tem uma situação aí que é o seguinte, a renúncia, não é? Tá nos dizendo aí que cabe na ação privada, só que nas ações privadas, nós sabemos que ela tem 3 modalidades. Nós temos a exclusiva, que também é conhecida como propriamente dita, ok? Que é igual, né? Nós temos a personalíssima. Vai caber renúncia na personalíssima, Netinho? Claro, vai caber sim. Vai ser cabível sim, ok? E nós temos a subsidiária da pública, não é? E aí, vai caber na subsidiária da pública? Bom, a nossa legislação, ela não diferenciou. Ela fala privada no artigo 104 e essas 3 são privadas. Mas é lógico que não vai ter como, por exemplo, entrar num acordo réu e vítima, não é? Renunciando ao direito numa tentativa de homicídio. O Ministério Público não vai concordar com isso, até porque ele é o titular da ação, né? E o NUT, o Heráclito, eu acho que é o Heráclito, ele deixa bem claro lá no processo dele o seguinte, ele fala, ó, o legislador não distinguiu a utilização desse instituto, né? A renúncia pode existir em qualquer modalidade de ação penal privada, quer originariamente privada, quer privada supletiva da pública, né? Mas eu, logicamente, discordo desse posicionamento, porque o titular aí é o Ministério Público e você não pode renunciar a algo que a titularidade seja do Ministério Público, ok? Ah, Netinho, tem também, né, uma palavrinha lá no Código Penal que chama perdão do ofendido. É a mesma coisa que renúncia? Como que é isso? Bom, vamos lá. Então nós temos ainda o perdão do ofendido, ok? Perdão do ofendido. Onde está isso? Está lá no artigo 105 do Código Penal. Lá fala que o perdão do ofendido nos crimes em que se procede mediante queixa obsta o prosseguimento da ação penal. Ou seja, perdão do ofendido vai acontecer onde? Na ação privada também, ok? Ação privada também. E é o artigo 105 do Código Penal, né? A situação aqui é o seguinte, gente. A renúncia, ela acontece antes. Antes de quê? Antes de ter lá oferecido a queixa-crime, não é? Então, a partir do momento que inicia a ação penal, já não cabe mais renúncia, né? E aí, depois que inicia a ação penal, aí vai ser o perdão do ofendido. Então, a renúncia é antes e o perdão do ofendido é depois. O perdão do ofendido, ele tem lugar no curso da ação penal. No curso da ação penal. Então, se a pessoa já está sendo processada e a vítima, né, o ofendido quer, não, eu não quero mais processar, ela tem que perdoar o ato, ok? Ela tem que perdoar, né? O querelante, né, através de seu representante legal,
ele revoga praticamente o ato praticado. Ele fala, ó, a queixa que eu estou fazendo, eu não quero mais, eu estou perdoando, tá? Então, a outra parte, será que ela é obrigada a aceitar? Ela não é obrigada a aceitar? A doutrina fala que a renúncia é um ato unilateral. Unilateral. Então, a parte renunciou, acabou a ação. E a doutrina fala que o perdão do ofendido é um ato bilateral, que oferecido o perdão, a outra parte não aceitar, não está aceito, e aí nós vamos prosseguir com a ação. Por quê? Porque aquela pessoa que está sendo acusada, ela tem o direito de provar que é inocente, porque foi instaurado contra ela uma ação penal, né? Então, a primeira diferença que nós temos entre essas duas situações aí é que uma é unilateral, a outra é bilateral. Uma é antes do oferecimento da denúncia, a outra é antes do oferecimento da queixa-crime, porque aqui é só ação privada, é queixa-crime. Uma é antes do oferecimento da queixa-crime, a outra é depois que ofereceu a queixa-crime, né? Então, um é antes da propositura da ação penal, o outro é posterior à propositura da ação penal. Ambos são a mesma coisa praticamente. Eu não quero processar. Só que um chama renúncia e o outro chama perdão do ofendido, como se tivesse perdoado. E aí, como o perdão é bilateral, nós temos uma regrinha no artigo 106, da mesma maneira que eu fiz aquele joguinho lá da denúncia de 4 pessoas sendo vítimas, não é? Do crime de dano. Nós vamos aqui agora imaginar como que aconteceria o perdão com várias vítimas e vários réus, vários querelantes e vários querelados. Então vamos colocar aqui, 4 vítimas, ok? Da mesma maneira. E aqui nós temos um réu. O réu nesse processo não chama réu, né? Ele chama querelado, mas eu vou colocar réu para fixar bem na mente de vocês. Então o réu é o querelado. E aqui nós temos as vítimas, que também são chamados de... Tá gravando, ok? São chamados de querelantes. Ok? Beleza. Aí começou o processo. E aí nós temos o A, o B, o C e o D. O querelado é o X. O A resolve perdoar. Eu perdoo o réu. Esse perdão vai estender a B, C e D? Não. Aqui, ele perdoou e não se estende. Ok? Não se estende, tá? Não se estende. Não há extensão. Não há extensão. Não há extensão do perdão do ofendido, né? Por quê? Porque o B não pode sofrer na mente dele influência do A. Ele falou, peraí, vamos supor que é 4 calunos, o rapaz me xingou aqui do nome, eu não quero perdoar, eu quero processar ele. Se você imaginar o contrário da situação, se você imaginar que agora aqui nós temos 4 réus, 4 querelados, ok? E uma vítima, um querelante, que é o X, ok? Se querelante X perdoar A, não é? Vamos supor que os 4 danificaram o carro do X. Os 4 tacaram pedra. Se ele perdoar A, vai estender a B, vai estender a C e vai estender a D. Porque ele não pode fazer um juízo de valor de uma pessoa. E a regra do 106 é clara. Olha só, ele fala assim,
O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Veja bem, da mesma maneira que nós temos a renúncia expressa e tácita, nós temos lá no perdão também expresso e tácito, com o mesmo raciocínio nosso. Expresso escrito, tácito com comportamento que demonstra que não tem mais animosidade, rixa entre as partes, né? Rusgas, vamos dizer assim. Então veja bem, lá fala: se concedido a qualquer dos querelados, a todos se aproveita, ou seja, concedeu a um, aproveita para todos eles. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros, que era o exemplo anterior. Isso está lá no artigo 106. E lá onde mostra bilateralidade é o inciso 3. Fala assim, ó, se o querelado recusa, não produz efeito. Ou seja, X perdoa A. E A fala assim, opa, eu não quero perdão, eu quero continuar o processo, que eu quero provar que eu sou inocente. É direito dele tentar provar que é inocente. Tá? E até que momento, Netinho, pode ser esse perdão? Né? O momento é até o trânsito em julgado. O parágrafo 2º fala que não se admite o perdão, ok? Depois que passa em julgado a sentença condenatória. Depois que passa em julgado, ok? Então, prestem bem atenção. Nós temos renúncia e perdão do ofendido. Ambos são aplicados na ação privada, não é? O perdão é bilateral e a renúncia é unilateral. Veja bem o que você tem que saber deles todos, ó. Vamos lá. Renúncia e perdão. Ó, renúncia unilateral, perdão bilateral, ok? Renúncia tem expressa e tácita. Perdão tem expresso e tácito, ok? Ah, mas o que, Netinho? Ó, a renúncia, né? Na hora que ofereceu, ela vai até o oferecimento da denúncia. Ofereceu, só cabe perdão. O perdão pode ir até o trânsito em julgado. E depois nós temos aquela regrinha, onde tem réu, que vocês sabem que o réu é o querelado. Se nós temos 1, 2, 3, 4 réus e a vítima perdoou ou renunciou um lá, vai acontecer o quê? Vai aproveitar para todos. E o contrário não se aproveita. Se nós temos 4 vítimas e nós temos um réu, não é? A vítima perdoou, não estende para os demais, ok? Então o resumão geral fica assim, quando o assunto é renúncia e perdão do ofendido, onde ambos só cabem na ação privada, ok?